O nosso Senhor Jesus está chegando. Glória a Deus nas alturas, porque o nosso Senhor Jesus está prestes a vir buscar a sua igreja. E para isso, devemos estar aguardando o nosso Senhor como uma igreja verdadeira, como uma igreja que se prepara para o casamento, a noiva que se prepara para o casamento. E o que temos feito? O que temos plantado para poder colher espiritualmente? Numa meditação que o Espírito Santo me guiou a fazer em 2 dias, sobre Deuteronômio 32, onde é o último cântico de Moisés. Esse cântico é como o Senhor falando ao seu povo, um povo que deveria honrá-lo, o povo de Israel que deveria considerá-lo como seu Senhor, seu Deus único e perfeito. Só que a gente vê em muitas passagens da palavra de Deus que o povo de Israel desprezava o Senhor. Mas Deus, ele fala, Deus, ele anuncia a verdade. Deus é justo, Deus é o Todo-Poderoso, é o único e perfeito Deus. Não existe outro como o nosso Senhor. E ele sempre avisa antes de fazer qualquer coisa. Tudo que virá nos próximos dias, tudo que a humanidade vai presenciar e a igreja também vai presenciar nos últimos dias, Deus já tem avisado, Deus já tem anunciado na sua santa palavra. E essa palavra, a palavra de Deus, está bem acessível hoje, através da internet, através da tecnologia, mas devemos aproveitar enquanto ela está acessível, porque dias virão e não estão longe em que essa palavra aqui, ela não vai estar mais tão acessível assim. Então, tenha a sua Bíblia física em casa. Tenha a palavra de Deus fisicamente acessível a você, porque virão dias que isso não será mais possível. A palavra de Deus, lá em Deuteronômio 32, é o próprio Senhor falando conosco. Então, preste atenção nesse capítulo. Eu não quero ler ele todo, porque ele é um pouco extenso, mas eu queria que pelo menos a palavra do Senhor pudesse abrir a sua visão para tudo o que está por vir. Amém? Inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei. Ou seja, aqui a gente já identifica que até mesmo os céus são testemunhas da palavra do Senhor, de tudo aquilo que a gente fala também. Os céus e a terra são testemunha de tudo que a gente fala e faz. Então, o ser humano, ele não tem como dar desculpa de que nunca ouviu a palavra de Deus. Todo ser humano vai ter a oportunidade, está tendo a oportunidade de ouvir a mensagem da salvação. Deus não é injusto, Deus é justo e ele faz o que lhe apraz, ele faz o melhor. Então, inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Ou seja, tudo tem ouvidos. Os céus e a terra são testemunha de tudo aquilo que a gente fala e faz, inclusive o Deus Todo-Poderoso. Goteje a minha doutrina como a chuva e destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva. Ou seja, a palavra de Deus, ela é disseminada, ela é espalhada como uma chuva que cai. A palavra de Deus é como uma chuva que cai. Ela está aí. Ela é anunciada aos montes. Sabe aquela chuva, aquela tempestade que dá algumas vezes, que inunda tudo? Essa é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela está aí. Mas as pessoas, o ser humano, tem que ter ouvidos para ouvir. Poxa, se até mesmo os céus e a terra têm ouvidos para ouvir, e o ser humano que tem tudo, todos os sentidos bem aparentes, não tem ouvidos para ouvir a palavra de Deus. Porque apregoarei o nome do Senhor.
engrandecei a nosso Deus. Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Deus é a verdade e não há nele injustiça. Justo e reto é. Então a gente pode confiar em Deus, porque ele é uma rocha firme. Em muitas outras passagens ele fala sobre isso. Não existe outra rocha que eu conheça, ele diz lá em Isaías. Jesus é a nossa rocha firme, na qual podemos colocar o nosso firme fundamento, que é a nossa fé, e vamos estar seguros. Imagine uma rocha. Imagine você no meio de um oceano e você encontra ali uma rocha. Você pode se segurar nela para você não ser afogado, não se afogar. Então a gente começa a imaginar, ele é a rocha, essa rocha aqui com letra maiúscula, e se trata do nosso Deus. Só ele devemos confiar, só a ele deve ser colocada a nossa confiança, a nossa vida deve estar apoiada nessa rocha firme. Quando um edifício vai ser erguido, quando uma casa vai ser erguida, primeiro tem que cavar lá embaixo para encontrar a rocha, para que os firmes fundamentos dessa casa possam se firmar ali, possam estar ali fincados naquela rocha. Essa casa, esse edifício somos nós, firmados no Senhor. Justo ele é, reto. Então a gente entende que ele é a verdade, ele é a justiça. Nele podemos derramar a nossa confiança, a nossa vida em si. Corromperam-se contra ele, só que, no versículo 5 ele diz, corromperam-se contra ele. Não são seus filhos, mas a sua mancha. A mancha remete à sujeira, ao pecado, né? Mas ele diz aqui, a sua mancha, né? Ou seja, eles não estão, o povo de Israel, que deveria ser filho de Deus, não estão sendo filhos, estão sendo o oposto de filhos, não estão mostrando a grandeza de Deus como Pai, não estão vivendo de acordo com a justiça do Pai, não estão sendo filhos. Geração perversa e distorcida é. Recompensais assim o Senhor, povo louco e ignorante? Em outras passagens, a palavra louco remete àquele que não cuida da sua alma. Se você for lá em Lucas, se eu não me engano, capítulo 16, em algum capítulo ali dos evangelhos, fala de um homem que estava recolhendo seus frutos, suas coisas, e não tinha mais lugar para colocar o produto do trabalho dele. Então ele disse, destruirei esse lugar aqui para fazer algo maior. Ele tinha muito, para muitos anos, é uma parábola isso. E ele disse para a alma dele, como ele tinha muita coisa já para manter a sua vida boa por longos anos, ele disse para a alma dele, alma, come, bebe, dorme, descansa, porque tens recursos para muitos anos, para muito tempo. Então Deus chegou para ele e disse, louco, hoje te pedirão a tua alma e o que tens preparado. Para quem será? Então o louco é aquele que não cuida da sua alma, está cuidando do resto das coisas, está cuidando das coisas do mundo, dessa terra. Está com a mente focada nas coisas desse mundo. Isso quer dizer que a gente não tem que resolver os problemas aqui, as coisas aqui da nossa vida? Não, isso não quer dizer que a gente tem que deixar tudo assim ao léu. Não. Mas a nossa mente, ela deve estar firmada naquilo que é eterno. Porque fazendo isso, a nossa alma vai estar em paz. A nossa alma só está em paz se ela estiver firmada na rocha eterna, que é o Senhor. Não existe outro caminho que leve à salvação da nossa alma. Então, o louco e ignorante é aquele que não pensa na sua alma.
E aqui o Senhor está dizendo, recompensais assim o Senhor, povo louco e ignorante. Não é Ele, teu Pai, que te adquiriu, te fez e te estabeleceu? O Senhor nos resgata de uma vida desgraçada. Quando a gente encontra o Senhor Jesus, quando a gente se entrega para o Senhor Jesus, a nossa vida antes daquilo estava totalmente perdida, a nossa alma perdida. E o Senhor, como um pai, ele nos toma pela mão direita e cuida de nós, como aquele que nos ama. Ele nos estabelece. Ele nos adquire para si, porque ele pagou o preço por isso. Jesus pagou o preço pela nossa vida. Então imagine você comprar um produto e ficar esperando o produto em casa e esse produto não vir. Você vai ficar como? Você vai ficar com raiva, você vai ficar irado muitas vezes. Pode acontecer de você ficar irado, com raiva, porque você quer o produto, você pagou por ele. Você pagou por ele. Então o produto tem que chegar até você. Então imagine, Deus enviou seu filho para morrer por nós, pagou o preço da salvação por nós, e o preço não foi barato, foi caro, foi alto, preço de sangue, preço de vida, preço de alma. E agora ele tem que receber a minha alma. E aí, onde está? Você já entregou sua alma para Jesus? Você tem que entregar a sua alma para ele, porque ele não vai forçar você, ele não vai pegar você pelos cabelos e você é minha. Ele é justo. Ele não criou robôs, ele não criou pessoas que você tem que fazer isso. Ele chama, ele bate a porta do coração do ser humano. Ele já pagou o preço, ele já fez a parte dele, ele tem feito todo dia. Como Jesus diz, o meu pai trabalha até agora. Ele está trabalhando incansavelmente por você, por mim, por toda a humanidade. Só que o período de trabalho dele vai terminar. Esse tempo em que estamos vivendo, seja bem-vindo, você está na geração do arrebatamento da igreja, você está na última geração. Olha só, é um privilégio, porque vamos ver diante dos nossos olhos coisas grandiosas acontecerem. O tempo do fim é agora. Se você ainda não entregou sua alma para o Senhor Jesus, essa é mais uma de milhares de oportunidades que Deus está dando. Então faça isso agora. Entregue a sua vida para o Senhor Jesus. Entregue e viva conforme a palavra do Senhor. Porque ele diz, quem crê e for batizado será salvo. Esse for batizado é a tomada de atitude de você mostrar para você e para todos ao seu redor que você crê no nome do Senhor Jesus, que você quer viver conforme a palavra de Deus. Quem crer, você fala, você anuncia, não, eu creio no Senhor. Você agora pode estar fazendo isso. Você está dizendo, os céus e a terra são testemunha daquilo que você está dizendo agora. E Deus, ele está ouvindo, Jesus está ouvindo. Você pode dizer, eu creio no Senhor Jesus, que ele é o meu Salvador, que ele se sacrificou por mim, que ele está vivo e virá me buscar. Porque eu não quero ficar nesse mundo, porque esse mundo vai pegar fogo. Beleza, glória a Deus, aleluia. E depois de tudo isso que você está falando, que você vai falar, qual vai ser a sua primeira atitude? Para você mostrar que você de fato crê nisso que você está falando. Batize-se nas águas. E se você não tem uma igreja firmada, peça ao Senhor direção. Peça ao Senhor que Ele mostre a casa onde você pode estar congregando. E você pode estar ouvindo a palavra dEle. E ali você vai se batizar nas águas, para que a sua velha criatura morra ali, fique nas águas do batismo e você levante para uma nova vida. Para uma nova vida com Deus. E a partir disso você estar limpo interiormente para receber o Espírito Santo.
mas é necessário que haja o quê? Arrependimento. João Batista vinha pregando arrependimento no deserto. Ele era a voz que clama no deserto, a voz da alma sedenta que busca salvação, que busca perdão. Aquela alma que não é louca e ignorante, como Deus estava dizendo aqui, mas sim sábia e prudente. Aquela que quer ser salva. A alma do ser humano busca isso. O ser humano pensa muitas vezes que a alma está preocupada com o corpo, que o coração só quer saber das coisas desse mundo, porque enganoso é. Quem o conhecerá? Por isso devemos ter cuidado com o coração, porque está ligado à carne, está ligado também à alma. A alma busca paz. E ela sabe que o único lugar que ela pode encontrar a paz é em Deus. Mas o ser humano tem que ter entendimento disso e alimentar essa alma com a palavra, com a presença do Todo-Poderoso. Então, faça isso, tome atitude de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem se aproxima dele tem que crer que ele existe e que ele é galardoador, recompensador daqueles que o buscam. Então, tome atitude hoje de se entregar para o Senhor, de ter vida eterna com ele, vida verdadeira. Não seja louco, ignorante. Lembra-te dos dias da antiguidade, atenta para os anos de muitas gerações. Pergunta a teu pai e ele te informará, aos teus anciãos e eles te dirão. Ou seja, o povo que teve testemunho antes daquela geração de que Deus é o único Senhor. Então pergunte, faça isso. Você deve ter na sua família pessoas, pais, avós, tios, que se entregaram para o Senhor Jesus e eles são testemunho vivo para que você veja a glória de Deus, para que você possa ouvir aquilo que eles têm a dizer sobre o Senhor Jesus, se eles de fato entregaram a vida para o Senhor Jesus, claro. E você, a partir desse momento, tomar para si esse testemunho de vida, a pessoa que é o próprio testemunho do Senhor Jesus. Então ela tem intimidade com Deus, ela tem vida com Deus, então ela vai direcionar. Ela tem que ser uma pessoa de fato que tenha se entregado para o Senhor. Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando dividia os filhos de Adão uns dos outros, estabeleceu os termos dos povos, conforme o número dos filhos de Israel. Porque a porção do Senhor é o seu povo. Ou seja, imagine uma bandeja de arroz. Eu vou pegar uma porção desse arroz para eu me alimentar. Não, eu vou dividir esse arroz em 2. Não, eu vou dividir esse arroz, vou pegar várias porções, porque eu vou servir várias pessoas. Então, cada porção dessa é uma porção daquele arroz todo ali que eu tenho. Então, eu só estou pegando arroz, eu quero arroz. Essas porções, imagine que somos nós. Então, Deus, ele dividiu os filhos de Adão uns dos outros, estabeleceu os povos, ele foi separando, várias porções. Porque a porção do Senhor é o seu povo. Então, nós somos representantes do Senhor. Se nós somos a porção do Senhor, nós temos o caráter do Senhor. Nós temos o fruto do Senhor, do Espírito Santo, que é o quê? Amor, paciência, longanimidade, benignidade, mansidão, paz. Nós temos paz. Ou seja, a nossa vida reflete o Senhor. Nós somos a testemunha do Senhor. Nós estamos aqui como a porção do Senhor para fazer aquilo que lhe agrada. Somos como o Senhor Jesus aqui nessa terra hoje. Não somos ele, mas somos a sua porção.
Ao redor do mundo existem milhões, milhares, bilhões de porções do Senhor espalhadas, para que essas porções façam aquilo que provém do Senhor. Por isso que há a importância do recebimento do Espírito Santo. Se somos a porção do Senhor, nós temos o Espírito Santo dele. E representamos ele, somos como a presença de Deus nessa terra, onde estivermos. Jacó é a parte da sua herança. Achou numa terra deserta e num ermo solitário, cheio de uivos, cercou, instruiu e guardou como a menina do seu olho. Ou seja, Deus nos acha assim, como numa terra deserta, num ermo solitário, cheio de uivos. O Senhor nos encontra dessa forma, totalmente quebrados, com uma vida desgraçada, perdoe pela palavra, mas é assim que Ele nos acha. Porque se Jesus é a própria vida, longe de Jesus só a morte. É simples. Quem não tem Jesus está morto. Como a águia desperta a sua ninhada, move-se sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e leva sobre as suas asas. Assim só o Senhor o guiou. E não havia com ele Deus estranho. Não havia. Ele o fez cavalgar sobre as alturas da terra e comer os frutos do campo, e o fez chupar mel da rocha e azeite da dura pederneira. Ou seja, isso aqui mostra que Deus dá o melhor para o seu povo. Se ouvires e obedeceres, comereis o melhor dessa terra. Ele nos dá o melhor, de forma espiritual, acima de tudo. No espiritual, ele nos dá do melhor que ele tem, que é o Espírito Santo dele. Manteiga de vacas e leite de ovelhas, com a gordura dos carneiros e dos cordeiros e dos carneiros que pastam embasando os bodes, o mais escolhido trigo, bebeste o sangue das uvas, o vinho puro. Toda vez que eu ouço isso, sangue das uvas, vinho puro, a gente logo pensa na Santa Ceia, né? Que a gente tem que estar o quê? Estando ali em comunhão com os nossos irmãos, nos assentando à mesa do Senhor, isso é de total importância, isso é um renovo espiritual para a nossa vida. Então, volte para a casa do Pai. Você que tem se afastado, você que tem estado distante dos caminhos do Senhor, volte. Essa é a oportunidade que Deus está dando para você tomar a decisão certa e você não ser louco e ignorante, como Ele tem dito aqui. Seja sábio e prudente, busque ao Senhor, porque Ele é o único digno de resgatar a tua alma. Porque Ele é o único que pode salvar a sua alma, a sua e a minha. Sim, aí ele fala aqui da gordura, aí ele fala que o povo começou a desprezá-lo. Deixou a Deus que o fez e desprezou a rocha da sua salvação. E quando o ser humano despreza? Quando ele simplesmente se afasta. Quando ele simplesmente considera a Deus como nada. Pode dizer, eu creio em Deus, mas só falar não basta. Tem que haver vida. É tanto que ele vai dizer isso. Sacrifícios ofereceram aos demônios. Peraí, antes disso ele diz, com deuses estranhos o provocaram a Deus a zelos, com abominações o irritaram. Sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus, aos deuses que não conheceram. Novos deuses que enviaram há pouco, aos quais não temeram vossos pais. Olha só, desde os pais também. Ou seja, tem gente que teme a Deus e tem gente que não teme. Que se envolve com outros deuses, com outras coisas. Esqueceste-te da rocha, sempre colocando essa rocha,
que te gerou, e em esquecimento puseste o Deus que te formou, o que vendo o Senhor os desprezou, por ter sido provocado a ira contra os seus filhos e filhas. E disse, esconderei o meu rosto deles. Aqui já começa o juízo de Deus. Aqui já começa o juízo de Deus sobre aqueles que desprezam o Senhor. Algo que está prestes a acontecer de uma forma grandiosa. Eu esconderei o meu rosto deles, verei qual será o seu fim, porque são geração perversa, filhos em quem não há lealdade. Deus é sempre justo. Os zelos me provocaram com aquilo que não é Deus. Com as suas vaidades me provocaram a ira, portanto eu os provocarei a zelos com o que não é povo. Com nação louca os desprezarei a ira, porque um fogo se acendeu na minha ira e arderá até ao mais profundo do inferno, e consumirá a terra com a sua colheita, e abrasará os fundamentos dos montes, males amontoarei sobre eles, as minhas setas esgotarei contra eles, consumidos serão de fome, comidos pela febre ardente e da peste amarga. Contra eles enviarei dentes de feras, com ardente veneno de serpentes do pó. Por fora devastará a espada e por dentro o pavor. Ao jovem juntamente com a virgem, assim a criança de peito, como ao homem encanecido. Ou seja, todo mundo vai ver esse juízo de Deus. Todo mundo vai o que desprezar o Senhor. Eu disse, por todos os cantos os espalharei. Farei cessar a sua memória dentre os homens. Se eu não receasse a ira do inimigo, para que os seus adversários não se iludam e para que não digam, a nossa mão está exaltada. O Senhor não fez tudo isso, porque são gente falta de conselhos e neles não há entendimento. Quem dera que eles fossem sábios. Quem dera fossem sábios, que isto entendessem e atentassem para o seu fim. Como poderia ser que um só perseguisse 1000 e 2 fizessem fugir 10.000, se a sua rocha não os venderia e o Senhor os não entregara? Porque a sua rocha não é como a nossa rocha, sendo até os nossos inimigos juízes disso. Enfim, ele vai falando, minha vingança, porque o Senhor fará justiça ao seu povo e se compadecerá dos seus servos. Quando vir o que o poder dele se foi, não há preso nem desamparado. Então dirá, onde estão os seus deuses? A rocha em quem confiavam, de cujos sacrifícios comiam a gordura e de cujas libações bebiam vinho? Levantem-se e vos ajudem para que haja para vós esconderijo. Esconderijo. Vede agora que eu sou, e mais nenhum Deus há além de mim. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e ninguém há que escape da minha mão, porque levantarei a minha mão aos céus e direi, eu vivo para sempre. Se eu afiar a minha espada reluzente, e se a minha mão travar o juízo, retribuirei a vingança sobre os meus adversários, e recompensarei os que me odeiam. Embriagarei as minhas setas de sangue, e a minha espada comerá carne, do sangue dos mortos e dos prisioneiros. Desde a cabeça haverá vingança do inimigo. Jubilai, ó nações, o seu povo, porque ele vingará o sangue dos seus servos, e sobre os seus adversários retribuirá a vingança, e terá misericórdia da sua terra e do seu povo. Então, Moisés termina aqui, isso é o próprio Deus falando, e ele diz, aplicai o vosso coração a todas estas palavras que hoje testifico entre vós, para que as
recomendeis a vossos filhos para que tenham cuidado de cumprir todas as palavras dessa lei. Porque esta palavra não vos é vã, antes é a vossa vida. Vou parar por aqui. Por mais que tenha ficado longo esse vídeo, mas aqui você pode estar meditando, é a palavra do Senhor, é a ira do Senhor recaindo sobre essa terra. Por mais que tenha estado no Antigo Testamento, mas a gente sabe que o Antigo Testamento se cumpre, toda a Bíblia ela se cumpre todo dia, e principalmente o fim. O Apocalipse está para se cumprir. Entregue sua vida para o Senhor Jesus enquanto há tempo, buscai-o enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, busque ao Senhor, deixe o ímpio o seu caminho e se volte para o Senhor, que é o único digno de salvar a sua alma. Deus abençoe a sua vida. Se gostou do vídeo, se edificou a sua alma, compartilhe, deixe o like, deixe um comentário. E Deus abençoe a sua vida. E nos mantenhamos na fé para esses últimos dias.